quais são os comportamentos? Por exemplo, você estava falando que sua especialidade está muito relacionada à ansiedade, distúrbios alimentares, né? Sim, é muito comum vir associado. Pois é, eu queria entender um pouco isso. Tem gente que come demais, tem gente que come de menos. E tá relacionado à ansiedade. O que é que você pode me dizer sobre o assunto? Nesses contextos, o comportamento alimentar muitas vezes vem como uma estratégia de enfrentamento em relação à ansiedade. Né? Uma das coisas, né, que a Amanda estava falando sobre os contextos que podem ser naturais de uma pessoa se sentir ansiosa, ou a ansiedade que vem mais de um conteúdo imaginário, por exemplo, né? Existem certas situações em que a pessoa pode conseguir ter um pensamento alternativo sobre aquela circunstância e se autorregular, por exemplo, e se tranquilizar. Ou ela pode usar uma distração, ou fazer um exercício de relaxamento e se tranquilizar, e aquele momento ali de ansiedade não necessariamente afetar o funcionamento dela no cotidiano, trabalhando, estudando, fazendo coisas normais do dia a dia dela. Então, quando a pessoa não consegue ter esses comportamentos habilidosos para se autorregular em relação à ansiedade, às vezes ela pode acabar caindo em alguns comportamentos desadaptativos, que são aqueles comportamentos que mais atrapalham do que ajudam, ou que geram um segundo problema. E aí é onde, às vezes, entra os comportamentos alimentares transtornados, né? Claro, a ansiedade não é a única causa. Existem vários estudos mostrando que os transtornos alimentares podem ser causados por uma série de variáveis e pela combinação entre variáveis. Mas a variável emocional, né, da desregulação emocional ou da baixa habilidade de se autorregular, de gerenciar, de lidar com as próprias emoções, né, às vezes acaba indo para um comportamento alimentar transtornado. E aí a gente vai ver que, nesse caso, a alimentação pode assumir diversos tipos de função. Por exemplo, é muito comum as pessoas falarem de comer emocional ou de compulsão alimentar. Até às vezes nem é de fato uma compulsão alimentar, mas as pessoas se referem dessa maneira. Um olho grande só, né? Esse comer emocional, ele acontece muitas vezes com a função de distração. Tipo, eu tô muito estressado com alguma coisa. Eu tô muito ansiosa sobre uma prova que vai acontecer. E aí entrar em contato com o assunto da prova me deixa mais ansioso. Ou eu começo a achar que eu não tô entendendo nada. E aí a pessoa vai lá na cozinha comer alguma coisa, porque naquele momento aquela comida ela deu uma baixada, digamos assim, na intensidade emocional. Porque tirou a mente da pessoa do conteúdo que provocava ansiedade, teve uma função de distração. E a comida é também naturalmente um comportamento apetitivo. É um comportamento que é feito para dar prazer, por uma função evolutiva mesmo. A gente precisa gostar de comer, porque senão a gente não vai ter energia para caçar, se a gente vivesse na selva. A gente não vai ter energia para cozinhar, né? Então, comer precisa ser bom para a nossa sobrevivência. Então, acaba tendo uma função ali de distração e de satisfação imediata, reforço imediato, prazer imediato. E aí a pessoa começa a se habituar a fazer aquilo meio de forma automática, sem perceber que ela está criando um hábito, né? Ela começa a se habituar e o cérebro dela começa a entender aquilo como uma via de resolução rápida. Então, sempre que eu me sinto assim, eu penso logo em comida, eu penso logo em comer, porque eu já sei que a comida vai me aliviar desse estado emocional ansioso ou estressante, desagradável. E aí é assim que começa a se instalar, né, a repetição do comportamento que se torna problemática, né? Se você disser, quem nunca estava em algum momento ansioso por algum motivo e fez, quer saber, eu não vou pensar nisso agora não, vou ali comer um pedacinho de bolo e depois eu volto. Todo mundo já fez isso alguma vez na vida. Mas se a gente faz isso uma vezinha e não exagera, isso não é problemático. O problema é a frequência. Quando vira um vício... É a repetição. O vício tem a ver com ansiedade, os vícios, ou não? Frequentemente, porque entra dentro dessa mesma função de autorregulação. Cigarro, por exemplo, dizem que diminui a ansiedade. Tem a ver também? E aí, como quebrar... Não, antes de perguntar como quebrar esse vício, esse hábito que foi criado, que dá um alívio na ansiedade, digamos assim... Quais outros comportamentos são sinais de,
isso aqui é um transtorno de ansiedade. Já que vocês trabalham com comportamental, existem outros sinais que é preciso estar atento? Palpitação, como é que é? Sim, então, quando a gente fica ansioso, o nosso corpo ele vai mostrar isso de várias formas, né? E aí também depende de cada pessoa, mas normalmente você pode ter palpitação, você pode começar a suar frio, você pode começar a ficar com a boca seca, né? E aí você pode começar a ficar com falta de ar. Então, dependendo da pessoa, pode ficar nauseada, pode ficar sentindo dores pelo corpo. Então, isso é muito... A ansiedade, ela realmente se apresenta muito, né? Ela causa um desconforto muito importante. Uhum. E uma das primeiras coisas que a gente sabe que a pessoa não tá bem, não tá lidando bem com alguma situação, e pode estar ali desenvolvendo um transtorno relacionado à ansiedade, é a questão do sono, né? Não conseguir dormir. Então, um dos primeiros lugares onde isso vai aparecer é justamente na dificuldade de dormir. É aquele momento que você deita e não consegue porque sua mente está ali, né, ruminando aquilo que está gerando mais e mais ansiedade para você. Então, a ansiedade ela vai se manifestar de várias formas. Você se sente mais acelerado, mais impaciente. Então, são vários sintomas que vão aparecer. Sintomas que mais ou menos todo mundo vai ter e outros que vão ser mais da idiosincrasia de cada um, né? Da subjetividade de cada um.